Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Brasil Colônia, a história do Brasil Colônia, continuando a nossa saga. Sempre lembrando que o nosso canal é o Marcão na História Marco, nosso canal do YouTube, divulguem para nós termos mais engajamento. Lembrando, o objetivo, passá-los no vestibular, na ESA, SPSEX, Enem. Esse é o nosso grande objetivo. Como eu já comentei anteriormente para vocês, eu vou preparar simulados também sobre os assuntos abordados. Só que eu preciso de um volume maior de assuntos. Então nós estamos no Brasil colonial. Vimos a postagem anterior sobre a produção açucareira. O açúcar alcançava um alto preço no mercado europeu. E o que acontece então? Os portugueses resolveram transformar o Brasil num imenso canavial. Então o Brasil virou um canavial. Nesse momento que o Brasil vira um canavial, tem um probleminha a ser resolvido. Vão produzir açúcar? Vão produzir açúcar. Mas e a questão da mão de obra? A mão de obra escrava na produção açucareira. Nós iremos ter duas etapas aí. A escravização dos indígenas, que já vinha lá desde a chegada dos portugueses para cortar o pau-brasil, a partir lá de 1501, 1503 até 1530, e na época também do Martim Afonso, a partir de 1530, a mão de obra indígena era mão de obra escrava. Então a resolução foi a seguinte: vamos plantar a cana, vamos extrair o açúcar, só que vamos usar a mão de obra escrava. Aula 4, parte 2. A escravização indígena. Nós vamos passar por duas etapas: a escravização indígena e a escravização africana. Olha só, escravização indígena. Aqui nós temos uma ilustração que mostra bem isso, né? Os caçadores de índios que pegavam os indígenas e levavam para locais onde iriam fazer o trabalho forçado na plantação da cana. Era mais barato para os portugueses escravizar os indígenas, porque eles já estavam aqui. Eles tinham armas de fogo, eram indivíduos de conduta duvidosa, esses caçadores de índios, pegavam os índios e vendiam para aqueles que seriam os senhores dos engenhos, onde iriam plantar a cana e produzir o açúcar. Esses indivíduos, a partir do século 17 e 18, eles serão os bandeirantes, as bandeiras de apresamento. O nome já diz aqui, ó, apresamento. Eles vão prender os índios. Mas, quando houver alguma revolta, eles matarão os índios também, sem condição alguma de se defender com as armas de fogo. Então, olha só, nós temos aqui um bandeirante muito famoso, Domingos Jorge Velho, de caça aos índios. Aqui nós temos então um personagem, aqui nós temos os indígenas que estão sendo levados para a escravização. Vejam aí crianças e tudo. Geralmente os homens vão trabalhar no pesado, as mulheres preparar alimentação, esse tipo de coisa para os índios. Esses bandeirantes, eles começam as suas atividades no século 17 e 18. São as bandeiras dos paulistas, na região de São Paulo, lá de São Vicente, Santo Amaro, Santo André, Santos, aonde lá atrás o Martim Afonso de Souza tinha fundado os povoados, que nós já vimos nas postagens anteriores. E nós vamos ter as bandeiras e também as entradas. Bandeiras eram expedições de desbravamento particulares. E as entradas eram do governo, oficiais do governo. Então esses bandeirantes, eles faziam essas missões dependendo de quem pagasse. Ou particular ou do governo. E procuravam tudo. Ouro, desbravando territórios, o que vocês possam imaginar, caçando os índios para as bandeiras de apresamento, expedições para conhecer os territórios, tudo esses caras faziam. Eles eram, na verdade, pessoas extremamente aventureiras e violentas. Muitas mortes proporcionadas pelos bandeirantes.
Bom, escravização indígena. Então eles vão caçar os índios, bandeiras de apresamento. Vão pegar os índios para escravizá-los para trabalhar na cultura canavieira. Instalação da cultura canavieira, mão de obra escrava indígena. Opção inviável. Por que inviável? Olha só o que aconteceu. Primeiro, epidemias. Os índios não tinham imunidade por uma simples gripe, que o europeu já trazia a esses vírus, e realmente eles não tinham imunidade para doenças e acabavam morrendo em contato com o europeu. Trabalho forçado, mortes. Trabalhavam até morrer. E a própria capacidade física, eles eram menores, os indígenas, mais fracos no sentido de aguentar o trabalho. Cortar a cana, botar em feixe, levar para o engenho, a moenda, que aquele engenho vinha lá da Europa, né, para ser montado aqui. Então tudo isso demandava muito esforço físico e eles morriam por trabalho forçado. Outra coisa, para o índio o trabalho agrícola era das Índias. E os índios, os homens, eram guerreiros. E eles se sentiam ofendidos de terem que fazer o trabalho agrícola. E com isso se rebelavam constantemente. Eu botei aqui para vocês, ó, comportamento violento. Eles fugiam para a mata e quando os indígenas entravam na mata, sumiram. E depois eles atacavam. Tem aqui, ó, desapareciam e contra-atacavam. Colocavam fogo na plantação de cana, tocavam fogo na casa dos colonos, matavam as pessoas, não tinha conversa também. Era lá e cá. Escraviza, depois tem a consequência. E outro fator importante, podemos dizer importantíssimo, a Igreja Católica passou a lutar para impedir a escravização indígena. Jesuítas, franciscanos, padres que estavam aqui, eles queriam impedir a escravização indígena, porque eles diziam que eram almas a serem salvas. Então os indígenas eram almas a serem salvas. Nós vamos ver uma situação bem estranha agora em relação a isso, com a própria igreja, que depois eu falo para vocês. Então olha só, aqui nós temos os indígenas, né, entrando numa choupana feita pelos jesuítas, aqui todo o ritual católico religioso, convertendo os indígenas ao catolicismo. E com isso também pacificando os indígenas. E essa escravidão vai durar muito tempo. Mas vai ter um porém que logo vamos ver. Então olha só a situação aqui, é a mesma coisa, catequizando os indígenas, né, os padres jesuítas, franciscanos, principalmente o trabalho dos jesuítas, com o padre Manuel da Nóbrega, quando chega lá nas primeiras expedições, e depois os outros que o sucederam. Mas, como eu falei para vocês, era uma situação muito difícil. Doença, ataques, conheciam a mata, proteção da igreja. A questão indígena era problemática. E eles resolveram, então, adotar a escravização africana. A escravidão africana já era algo muito comum naquela época e já dava muito dinheiro, já era um negócio. Tráfico de escravos era um negócio. A Igreja Católica lutava contra a escravização indígena. E isso faz com que, como Portugal e Espanha são muito católicos, né, que os proprietários de engenhos, senhores de escravos, resolvessem mudar para os africanos para não terem problema com a igreja. Olha só, e era já um comércio bastante intenso. Muitos traficantes de escravos moravam na Europa e o comércio do escravo africano era muito comum. Então a escravização africana era viável, enquanto que a escravização indígena era inviável. Nós vimos por quê. Por que é viável? Por que a escravização africana é viável? A Igreja Católica não contestava a escravidão africana. Mas por que não contestava? Ela contestava a indígena, mas não contestava a africana. Porque é o seguinte,
Muitos países europeus, muita gente importante da Europa, ganhava muito dinheiro com o tráfico de escravos africanos. E o Vaticano, a sede da igreja, onde está lá o Papa, na Europa, tinha esses países que lucravam com o tráfico de escravos como seus vizinhos, próximos. E não desejava um atrito internacional. Não queria ter problemas com os países que faziam a escravidão africana. Porque não existiam países que faziam a escravidão indígena. Não tinha isso. O indígena já estava aqui, já pegavam. No caso africano, era um negócio que envolvia muito dinheiro, muitos países, e o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, o papado, o Papa, não queria se incomodar. Então, eles não faziam oposição à escravização africana. Segundo, o tráfico negreiro era um grande negócio desde o século XVI. De 10 a 15 milhões de africanos foram escravizados, foram tirados da África, 40% veio para o Brasil. Mais ou menos 4 milhões. Imaginem, 4 milhões. Foram capturados e deslocados para trabalhar na América, principalmente no Brasil. Média de vida do escravo africano quando chegava, vamos falar do Brasil, né, que nos interessa, média de vida 10 anos. Ele chegava aqui, adulto, vivia 10 anos. Tamanha a situação de miséria e exploração que eles viviam. Outra coisa importante, porque o tráfico de escravos, então não tinha problema com a igreja, o tráfico já era um grande negócio, era fonte de lucro, muito grande aqui também, então eles eram vendidos em portos, então, principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Olhem só esse mapinha aqui, ó. Aqui nós temos em azul, é o tráfico de escravos para a América, que nos interessa. Aqui nós temos que o tráfico de escravos da África aqui ou para outros lugares. Agora para a América aqui, né? Luanda, Cabo Verde, aqui do Sudão, vários lugares. Eles saíam da África e iam para a venda em Olinda, Salvador, Rio de Janeiro. Lá eles eram vendidos. Inclusive também iam para a América do Norte, vendido também aqui na região do Caribe. Então os escravos eram um negócio que dava dinheiro. E o interessante é o seguinte, não só o traficante pegava o escravo, geralmente ou eram muçulmanos, no nosso caso aqui do Brasil, traficantes portugueses, mas o interessante é o seguinte, é que tribos inimigas, existiam lutas de tribos na África, uma tribo prendia os seus rivais e vendia para os portugueses, ou vendia para os muçulmanos, que depois revendiam para ir para outros lugares. Saíam dos portos, né? São Jorge, da Mina, Cabo Verde, a região onde eles saíam. Ó. Eles saíam dos portos e iam para lugares, inclusive aqui para Buenos Aires. Chegavam do Brasil, depois iam para Buenos Aires. Mas aqui, ó, Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, e aqui também tem São Luís, né? Mas Olinda, Salvador e Rio de Janeiro eram os locais aonde, Recife, né? Os locais aonde mais tinha a venda de escravos na região portuária. Os navios que traziam esses escravos eram chamados de navios tumbeiros, porque eram como se fosse uma tumba, porque a maioria morria. É o que a gente fala do Holocausto Negro. Nós tivemos o Holocausto dos Judeus, nessa época é o Holocausto Negro, foi um massacre. Eu falei para vocês, né? Imaginem, 4 milhões de vidas. Olha só, nós temos aqui o navio tumbeiro, os escravos eram levados para o porão do navio, acorrentados, estão vendo aqui? Acorrentados, esse aqui possivelmente é o traficante ou o capitão do navio.
Esses escravos eram levados para o porão do navio. Aqui é a situação do porão. Olha aqui, empilhados no chão. E agora que vem as situações mais degradantes. O navio negreiro, o navio tumbeiro, por exemplo, eles não deixavam os adultos parados no fundo do navio aqui, né? Então, porque era uma viagem que levava 2 meses. Eles tinham que se movimentar. Então eles levavam os adultos para cima, no convés, e sob a ameaça de baterem, obviamente, as armas de fogo, eles eram obrigados a dançar e a cantar para se exercitarem. E era uma cena melancólica com cantos tristes. Eles estavam indo embora da África. Criança com medo. Olha só, isso aqui é um relato de um menino que foi traficado, Augustino, e que ele diz o seguinte, que o navio tinha 20 tripulantes, só as crianças poderiam andar livremente no convés do navio, porque os jovens geralmente pulavam do navio, porque eles pensavam que seriam devorados. Isso é o relato de um traficado aos 12 anos. Dentro do navio é como se fosse um Saara, 55 graus centígrados. Imagina as necessidades fisiológicas naquele porão daquele navio. Podia beber meio litro de água, comer um milho. Então isso era um problema extremamente grave que debilitava o organismo. Higiene bucal, bochecho com vinagre, limpar o corpo e enxaguar 2 vezes nessa viagem toda. Infecções oculares, infecções intestinais, a maioria morria e quando eles morriam eles jogavam no mar o corpo. Os que chegavam moribundos ou muitas vezes cegos. Então olha a situação que era. E aqui embaixo, aqui cita a estante humana. Eu tenho essa imagem aqui para vocês. Ó. Os traficantes faziam 3 patamares para colocar 500 escravos, geralmente, espremidos. E ficavam ali como livros numa estante, o relato do traficante Joseph Clifford. Aqui você pode ver, ó. Aqui embaixo também, né? Isso aqui ficava abaixo da linha do mar, no porão do navio. Aqui não quer dizer que o navio esteja com água, não é isso, mas ele está abaixo, né? Então ficariam nesses andares empilhados, as crianças ficavam em cima, e olha só o que eu coloquei aqui para vocês, ó, pulando do navio. Aquilo que eu falei. Eles achavam que seriam devorados pelos traficantes. Eram 20 tripulantes contra 500 escravos. Não dava nenhum tipo de revolta, podia até acontecer. Só que as armas de fogo eles matavam, não tinha pena. E depois, com a viagem, muitos ficavam debilitados. Por isso que se chamava de navio tumbeiro, a estante humana. 500 escravos espremidos nessas estantes. O fato interessante para analisarmos é o seguinte. Quando eles chegavam lá no Rio de Janeiro, Recife, chegavam nos portos, eles eram vendidos. E os compradores, os senhores de escravos, e os traficantes que queriam revender os escravos, pegavam eles e levavam e amarravam perto de pés de caju. E deixavam lá uns 2 meses. Para eles se recuperarem fisicamente comendo caju. Mas olha só que interessante. Quando eles saíam da viagem, doentes, geralmente eles estavam com escorbuto, que é a falta de vitamina C no corpo. Então começa a sangrar pela boca, uma série de problemas. E quando eles eram amarrados nos pés de caju, eles recuperavam a saúde. Eles não sabiam qual era o motivo, faziam isso por fazer. Possivelmente alguém lá no começo botou ali amarrado o escravo se recuperou e todos começaram a fazer. E o caju é rico em vitamina C. E naquela época não se tinha conhecimento disso, nenhum, sobre a questão da vitamina, né? O tráfico de escravos ocorreu por 300 anos. Mais ou menos 12 milhões de pessoas foram caçadas em suas aldeias e vendidas. Agora é o que eu coloquei aqui, ó, muçulmanos, portugueses
ou capturados por tribos inimigas, que eram aqueles que acabavam também vendendo. Africano vendendo africano. Isso acontecia. Para quem? Para os portugueses. Os muçulmanos. Os muçulmanos iam atrás, os portugueses também iam. Dependia da situação. Nas condições do navio, morria aproximadamente 60%. E eles jogavam os corpos no mar. Aqui nós temos alguma imagem. Aqui são os muçulmanos na África levando os escravos, mercadores muçulmanos. O tráfico de escravos foi muito grande. Eram trazidos à força para o Brasil. E aqui, já um pouco mais à frente, isso aqui são fotos, já no século XIX, onde eles estão trabalhando nas lavouras de café. Depois o açúcar, depois o café. Eu coloquei essas fotos porque a gente tem noção, né? Nós estamos vendo ilustrações, agora estamos vendo fotos mesmo. Aqui é uma senzala, são os escravos colhendo o café, aqui o menino, aqui são as crianças, aqui era a casa do senhor do engenho, a casa aqui do cafeicultor, já no século XIX. Outra coisa, nessa época, para fazer, entre aspas, a punição ou justiça, como eles diziam, né, mas era a punição de algum escravo rebelde, eles tinham o pelourinho, aonde era colocado o tronco, amarrado e açoitado. Percebam que é o escravo açoitando outro escravo. Muitas vezes obrigado a fazer. Algumas vezes não. Mas muitas vezes sim. O próprio escravo era obrigado a açoitar outro escravo, senão era ele que ia ser açoitado. Aqui nós vemos os senhores de escravos assistindo. Aqui nós temos os militares, estão vendo aqui? Ó? E aqui o povo assistindo e a maioria é escravo. Olha os militares aqui. Aqui nós temos a figura do capitão do mato, que era africano, descendência africana, que servia aos proprietários de escravos. Ele conhecia toda a estrutura do sistema escravista, para onde eles iam, para onde eles não iam, o que eles podiam fazer. E o que ele fazia? Quando algum escravo fugia, ele era contratado para procurar escravos fugitivos. Ele tinha um certo privilégio na fazenda, mas ele era o chamado capitão do mato, aquele que ia procurar os escravos. Então, armado, procurava os escravos fujões. Aqui nós temos o pelourinho também, na praça pública para castigar os escravos. Então, a mão de obra utilizada na lavoura canavieira foi a mão de obra escrava. Na extração do pau-brasil, escrava indígena. Na lavoura canavieira, no começo indígena, depois africana. Porque eu comentei com vocês que a indígena não era viável. E a africana, sim. Por vários fatores que nós já vimos. Obrigado pela atenção, abração do Marcão. Continue se engajando, continue pedindo para pessoas se inscreverem no canal e vocês irão passar nas provas que farão. Daqui a pouco vai sair um simulado por aí, tá ok? Abração do Marcão. Fui!